Nesse vídeo eu irei continuar falando sobre o livro do Adyashanti, O Despertar Autêntico, esse livrinho aqui. E esse é um capítulo muito importante que ele explica como que realiza, né, uma prática espiritual muito importante, que é a autoinvestigação, que é basicamente você parar, dar uma pausa, assim, todos aqueles momentos que você sente um conflito surgindo dentro de você, algum estado assim de divisão, algum estado assim que você sinta uma espécie de resistência e aversão em relação a alguma coisa que está acontecendo, sabe? Algum momento que você for reidentificado, né, com aqueles velhos padrões de condicionamento, sabe, de coisas negativas, de sofrimento, enfim. E é muito importante que você realize essas pausas para investigar da onde que está se originando esse conflito. Então é aquela questão, né, de você começar a identificar todos os caminhos específicos, os pensamentos, as crenças particulares que o levam de volta ao estado de sonho, que o Adyashanti chama, né, que é o estado de consciência egóico, que você está inconsciente da sua verdadeira natureza como consciência, como espírito, basicamente. Você está identificado com aqueles velhos padrões de sofrimento, que causam sofrimento a si mesmo e aos demais, né? E a investigação envolve, como eu fiz no meu vídeo passado, né, como que eu chamei de como você se desilumina, que envolve algumas perguntinhas do tipo, né? Como você se desilumina? A que você ainda se agarra? O que ainda é confuso para você? O que especificamente tem o poder de atrair a consciência de volta ao campo gravitacional do estado de sonho? O que especificamente está me levando de volta à ilusão? Onde estão em mim todos esses pontos não totalmente despertos? Então, é muito importante, sabe, que essa investigação seja uma prática espiritual que você adote. Além, né, de práticas como a meditação e outras de cura, enfim. Porque é somente com essa disposição, né, de nós sermos totalmente honestos com nós mesmos e nós pararmos, né, de evitar olhar para aquelas partes que nós não queremos olhar, que nós não estamos totalmente despertos e conscientes. Se você não fizer esse processo de investigar, sabe, da onde que está se originando esses conflitos, essas contradições, esses estados de confusão, de divisão, o despertar ele não vai preencher totalmente o seu ser. Ainda irão ficar áreas não iluminadas dentro de você, áreas inconscientes. E lembra no meu vídeo passado que eu falei que o despertar, o movimento do despertar ocorre da seguinte forma: ele vai das suas partes despertas às suas partes não despertas. Então é assim que vai ocorrendo o despertar dentro de você, sabe? Ele vai preenchendo quando você começa a trazer consciência, ele vai te preenchendo quando você começa a trazer consciência para as suas áreas não iluminadas. E aí esse movimento vai ocorrendo naturalmente. Só que muitas das vezes o que a gente costuma fazer, a gente não quer olhar para essas áreas que nós estamos em conflito, que temos alguma espécie de assunto não resolvido, alguma coisa que está ainda em divisão, alguma coisa meio confusa, sabe? E aí nós não despertamos totalmente. E é muito legal nesse livro que o Adyashanti ele explica um processo bem legal, que é um jeito que ele fazia nele próprio, né, para fazer essa autoinvestigação. E ele fazia por meio da escrita. Então eu quero ler aqui o que ele fala a respeito disso, né? Há várias maneiras de se engajar na autoinvestigação. Descobri que era proveitoso para mim escrever, tanto antes do despertar quanto por algum tempo depois. Se eu notasse que estava deslizando de volta a identificação, ia para um café com um bloco de papel e uma caneta e começava a escrever a respeito. De fato, escrever sobre o que ocorria ajudava-me a entrar no padrão de pensamento que havia disparado a reidentificação. Eu conseguia definir exatamente qual pensamento ou crença tinha me capturado e qual era a visão de mundo interna daquele pensamento. Por exemplo, se fazemos algo que nos faça sentir tolos ou nos constranja, nossa mente pode ter um pensamento: eu não deveria ter feito aquilo, ou aquilo foi estupidez minha. E se você tomar um pensamento bem pequeno e começar realmente a abri-lo, verá que logo o pensamento está ligado a um sentimento. Na verdade, um é a porta de entrada para o outro. O pensamento eu não deveria ter feito aquilo vem com um sentimento, talvez de constrangimento ou raiva. Nisso enxergamos a visão de mundo interna do pensamento e como ele nos atrai para a identificação. Então essa é uma coisa muito importante que a gente está mostrando aqui, que toda vez que a gente percebe que a gente está caindo em um padrão de sofrimento, de conflito, sabe? É importante a gente fazer essa pausa e querer investigar. E se a gente não fizer isso, a gente está basicamente se auto-enganando e atrasando o nosso despertar espiritual, né? Tem essa frase que ele fala aqui, como mostrei no vídeo passado, né? Que a espiritualidade não requer que você trabalhe duro em direção a atingir um resultado no futuro, mas requer que você esteja totalmente presente, sincero e comprometido agora
com total honestidade, com disposição de deixar ir qualquer ilusão que se interponha entre você e a realização da realidade. Só que uma coisa importantíssima que ele fala aqui é que essa investigação, ela não pode ficar somente no nível mental, sabe? De você só ficar aqui na mente, nas historinhas, só por meio de pensamentos. A gente tem que se conectar com as emoções também, com o nosso corpo. Descobrir qual que é o sentimento que está por trás daquele pensamento que nos leva de volta à reidentificação, né, com a consciência egóica, com o eu menor. Então, essa parte é muito importante. A gente aprender a conectar, tipo, mente com corpo, com sentir também. E olha que interessante que ele fala. É importante não usar esse tipo de investigação como mera ferramenta mental. Se fizermos isso, começaremos a compreender todas as coisas no nível mental. O problema é que o nível mental, com frequência, está desconectado do nível emocional. Podemos entender algo claramente em nossa mente, mas na esfera emocional é possível que ainda estejamos em conflito quanto a isto. Quando investigamos, é importante que usemos corpo e mente, tanto sentimento quanto pensamento. Vamos ver quais pensamentos geram quais sentimentos e quais pensamentos são gerados a partir dos sentimentos. É um ciclo, um pensamento cria um sentimento e esse sentimento cria o próximo pensamento que, por sua vez, cria o próximo sentimento. Então aí o adjacente ele continua falando sobre o método de autoinvestigação que ele utilizava, né? Que muitas das vezes era por meio da escrita. Deles, por exemplo, quando ele fosse pego num momento de reidentificação, ele escrevia a respeito daquilo, do que aconteceu, ele identificava qual que era a crença, qual que é o pensamento que estava por trás, né, desse momento de inconsciência, de reidentificação, e aí ele fazia essa investigação, tipo, qual que é a visão de mundo desse pensamento? O que está por trás? Qual que é o sentimento que está por trás disso? Que é o que ele fala aqui, né? Quando eu ia ao café com um bloco de papel e um lápis, era bem preciso quanto a que pensamento específico causar aquele momento de identificação e começava a escrever a respeito. Analisava exatamente como aquele pensamento percebia o mundo. Para fazer isso, eu tinha que entrar em como eu me sentia. Tinha que focar minha atenção na crença que aquele pensamento específico, seja de condenação ou constrangimento ou o que for, gerava em termos de sentimento. Então, entrava no sentimento e me permitiria senti-lo. Para você ver, né, isso é um trabalho que conecta mente e corpo. É necessário você entrar em contato com os sentimentos que estão por trás daquele pensamento, que estão gerando aquele momento de reatividade, sabe? Que você se pega identificado com alguma coisa e fica inconsciente. E se você não entrar em contato com o sentimento, você não vai estar realmente solucionando e aprofundando o seu despertar. Então é muito importante investigar, sabe, qual que é a visão de mundo desse pensamento, dessa crença, e perceber qual que é a visão interna em termos de sentimentos que ele carrega, sabe? Qual que é o tom emocional que está por trás de tudo isso. Porque sem isso, sem você também trazer atenção para as emoções que estão gerando o pensamento, você não vai tirar pela raiz aquele padrãozinho, sabe? Tem mais coisa a ser investigada ali. E você tem que, tipo, realmente começar a abrir toda a visão de mundo, todos os sentimentos que estão por trás daquilo, sabe? Para você começar a erradicar, né, na raiz aquilo. Então, para você ver como que essa investigação é uma coisa que você tem que ir se aprofundando, para você cavando a fundo, sabe? As origens, a raiz daquele conflito, daquele padrão de inconsciência, de sofrimento. Então, ele falava o seguinte, né? O próximo passo era me perguntar sobre o padrão de crença do sentimento. Como esse sentimento vê o mundo? Como esse sentimento vê o self? Qual é a visão de mundo? Comecei a perceber que cada pensamento e sentimento continham um mundo em e de si mesmos, uma completa estrutura de crença. Valendo-me de uma disposição para entrar no sentimento, descobri que o sentimento tinha uma voz. Eu podia ouvir aquela voz em minha cabeça e descobri que existiam certas crenças e ideias. Frequentemente descobrimos que as crenças e ideias contidas em nosso pensar e sentir são provenientes de nossa infância. Podem se originar de memórias bem tenras, de constrangimento ou humilhação, vergonha ou terror, raiva ou tristeza. Se passarmos a investigar de um modo meditativo, em que corpo e mente estão interligados, nossa investigação pode começar a descortinar essas profundas experiências internas. Aí olha o que ele fala aqui, importantíssimo aqui. Não é possível apenas pensar sobre elas. Não se pode dizer, isso é apenas um pensamento, sei que isso não é verdadeiro, e parar por aí. Às vezes eu passava horas em um café recusando-me a ir embora até chegar ao fundo de um único padrão de pensamento.
Sabia que se esse pensamento me capturasse na identificação, então outro pensamento poderia me fisgar novamente. Por isso eu aplicava esse processo de investigação com grande diligência, permanecia nele até ver todo o caminho através de um momento de identificação. Sabia que tinha chegado lá quando ele era completamente liberado do meu sistema. Então essa técnica, né, esse processo de autoinvestigação é algo que você tem que fazer naqueles momentos que você costuma ser capturado na reidentificação, quando você começa a cair naqueles padrões reativos, quando aquele mesmo pensamento vem sempre, sabe? Querendo cavar mais a fundo para erradicar, né, para soltar esse padrão do seu sistema, basicamente. Então, isso é um processo, sabe? É uma coisa que você tem que ir constantemente investigando. Toda vez que uma ilusão surja no momento presente, um desses momentos, você tem que querer cavar a fundo e parar e querer investigar. Então é o que ele fala aqui, né? Tive de revisitar certos padrões de pensamentos, sentimentos e reações em inúmeras ocasiões diferentes. Conforme o processo de insight se aprofundava, revelava mais e mais. E à medida que isso acontecia, eu chegava às crenças, pensamentos e sentimentos essenciais. Era necessário uma disposição de permanecer na investigação para que a ilusão pudesse ser arrancada pela raiz. É muito comum que, por exemplo, um mesmo padrãozinho, sabe, ele fique voltando, parece que você não saiba direito da onde que está vindo essa crença, qual que é o sentimento essencial que está por trás disso, mas continua investigando, continua cavando, querendo conhecer, querendo saber a verdade, sabe? Querendo enxergar a verdade. Basicamente é como se a cura acontecesse em camadas, sabe? Você vai descobrindo uma camada mais profunda, depois você acessa uma outra camada mais profunda, até você chegar realmente ao núcleo daquilo e conseguir soltar aquilo, sabe? Soltar esse padrão por completo. Toda a estrutura de crença que está por trás disso, sabe? Então ele fala aqui, né, que no processo de investigação que estou descrevendo, ficava muito focado, estava disposto a ir bem fundo, percorrendo todo o caminho até as raízes de qualquer pensamento que estivesse causando uma reação dolorosa. Não quero com isso insinuar que todos precisam empreender um processo que envolva escrever. Cada um de nós tem que encontrar seu próprio caminho. Talvez escrever possa ajudá-lo. Talvez investigar seus padrões de pensamentos de uma maneira meditativa possa ajudá-lo. No final, o importante é ir ao âmago do processo de pensar e sentir. Só assim é possível encontrar as crenças ilusórias que estão criando dor no momento presente. Então, a maneira como você vai se engajar nesse processo auto-investigativo cabe a você, sabe? Você pode tentar por meio da escrita, que o Adyashanti fez. Eu, por exemplo, costumo fazer de uma maneira meditativa, sabe? Então, quando eu entro num padrão assim, que eu percebo que, mano, da onde que tá vindo por que eu tô agindo dessa forma, sabe? Da onde que tá vindo essa reatividade? Você senta em meditação com aquele sentimento que tá aflorado em você, principalmente, quando você sente uma ansiedade muito grande perante algum acontecimento, algum medo. Da onde que tá vindo esses sentimentos? Como esse sentimento, qual que é a visão de mundo desse sentimento? Qual que é o pensamento que está por trás dele? Você, sabe, querendo saber a verdade, querendo conhecer de onde que está vindo isso. É assim que essa autoinvestigação vai ocorrendo. E você vai identificando os pensamentos, você vai identificando as emoções, e aí você vai começando a ganhar consciência dos padrões de pensamento que estão por trás daquilo, dos sentimentos que estão sustentando aqueles padrões de crenças. E, os pensamentos que são originados por aqueles sentimentos. Então aí você começa a soltar tudo isso, sabe? Você percebe que você não precisa mais ficar se agarrando a tudo isso. E aí a purificação, a cura acontece, sabe? É o que ele fala aqui, né? Quando investigamos sinceramente esses padrões de crenças, descobrimos que eles não são mais estratégias úteis. Embora tenham nos ajudado a lidar com situações difíceis no passado, sua utilidade se foi. Você descartar, sabe, esse padrão ineficiente que você adotou do seu passado, que continua, né, regindo, governando o seu sistema, basicamente. Você perceber que ele foi um padrão que já foi útil para você, um padrão de sobrevivência, uma estratégia de sobrevivência que te ajudou, né, a lidar com momentos difíceis, mas que ele não é mais útil agora, que você pode soltá-lo. Que ele não é mais útil para você, sabe? Que você já é uma outra pessoa, que você não tem nada a ver com aquela pessoa que você era do seu passado. E o Adyashanti, ele usa um termo, né, para esses pensamentos e sentimentos que ficam sempre voltando para você. Aqueles padrões, sabe, que cada pessoa tem meio que um padrão específico, né? Por exemplo, alguma pessoa sempre sente ansiedade perante certos eventos, outra pessoa sempre sente um medo muito profundo na hora de se apresentar na frente de outras pessoas, outra pessoa sente um profundo sentimento de rejeição e inadequação, outra pessoa sempre fica preocupada com finanças, com dinheiro, medo de ficar... vários medos, sabe? Enfim, ou seja, você tem que identificar qual que é o seu padrão, sabe? Quais são os seus padrões. E toda vez que
esses padrõezinhos, esses pensamentos e sentimentos velcro, né? Que o adjacente ele chama esse velcro, por quê? Porque ficam sempre grudados, sempre ficam persistindo e fixados em você, parece? A prática que você tem que começar a adotar é a investigação. E que se você evitar esse processo, você está evitando o seu próprio despertar espiritual. Então o que ele fala aqui, né? Quando esses pensamentos e emoções velcro emergem, a chave é encarar e investigar todas as estruturas de crenças subjacentes. Nesse momento, a investigação é sua prática espiritual. Evitar essa prática é evitar seu próprio despertar. O que quer que você evite na vida irá retornar, repetidamente, até que esteja disposto a encarar isso e a olhar com profundidade para a sua verdadeira natureza. Aí ele continua aqui, né? Que novamente, a única forma de saber que enxergamos a verdadeira natureza de alguma coisa é se a história que estamos contando para nós mesmos for liberada. Não é apenas vê-la como ilusão, é senti-la como ilusão. Com frequência, digo aos alunos para ficarem com ela até que se dissolva. A escolha está entre a investigação meditativa e o tornar-se vítima. Esta é a escolha que temos, ser vítimas de nossas próprias ideias e crenças ou senti-las até que elas desmoronem. Então você ter essa grande diligência, esse grande foco, sabe? Quando você faz essa prática autoinvestigativa, para você investigar, né, as suas crenças, os seus pensamentos ilusórios e reais. E a chave aqui é você ficar com eles até você começar a sentir que eles não são verdadeiros. Não é apenas um entendimento intelectual, você tem que sentir no seu corpo, mano, que isso é um absurdo que não faz nenhum sentido, sabe? Esse é o processo, sabe? É você ir investigando, toda vez que surgir algum conflito, alguma questão que parece que você não consegue se mover além dela, é alguma coisa que você tem que investigar. Tem alguma coisa ainda que tá ali na raiz, que você não cavou a fundo até chegar na raiz, que tá dando origem a toda essa confusão, sabe? Então, e é muito importante você não evitar de olhar, né, para essas áreas que você não quer olhar, que você evitar, né, fingir que você não viu, que você ainda está sendo capturado por alguma reidentificação, algum conflito. Ele fala o seguinte, né, que essa disposição de não passar por cima da ilusão é muito importante. Minha professora disse-me que chegamos ao nirvana pelo caminho do samsara. Chegamos à verdade, à liberdade, pelo caminho da servidão. Passamos a ver a verdadeira natureza das coisas ao olharmos através da ilusória natureza das coisas. Não chegamos ao nirvana evitando o samsara. Não chegamos ao céu evitando o inferno ou tentando colocá-lo de lado. Não chegamos à clareza evitando a confusão. Não chegamos à liberdade evitando o que é menos do que a liberdade. A verdade é exatamente o oposto. Nossas ilusões, as crenças às quais nos agarramos, são os portais para a nossa liberdade. Simplesmente temos que passar por elas sem nos agarrar a elas ou afastá-las. Não devemos acreditar nelas, mas tampouco devemos fugir delas. Que o despertar revela a nossa já perfeita liberdade inerente. Torna-se também o fundamento a partir do qual desenvolvemos os recursos necessários, a clareza e a coragem para investigar qualquer coisa que possa ter o poder de nos prender, como o velcro, a dor e a identificação. Então é por meio desse processo que a consciência, o espírito, né, que você vai se libertando das formas que estão obstruindo, né, ele, basicamente, que estão bloqueando, que tá deixando a consciência contraída, sabe? E por meio da investigação você vai, tirando, a consciência ela vai se libertando de tudo isso e você vai entrando em contato com quem você verdadeiramente é. E eu ainda quero falar mais coisas a respeito da autoinvestigação em outros capítulos, né, da série desse livro, porque tem várias coisas interessantes que ele ainda fala, mas se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar aqui o seu principal aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, dá um like para dar suporte aí também. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!